Um dos grandes problemas enfrentados pelos idosos é a perda da capacidade funcional. Capacidade funcional diz respeito às habilidades ou às capacidades de realizar atividades da vida diária, como por exemplo atravessar uma rua, se levantar de uma cadeira, do sofá da sala, da cama, da bacia do banheiro, subir escadas, brincar com os netinhos, erguer sacolas de compras ou algum outro peso e deslocar esse peso por uma certa distância, abrir uma garrafa de café que está um pouquinho mais apertada para poder tomar um cafezinho, tomar banho, dentre outras habilidades. Então os idosos começam a perder essas capacidades funcionais e com isso o grau de dependência desses idosos começa a aumentar. E aí eles vão depender de outras pessoas para realizar tarefas simples que nós, que somos mais jovens, conseguimos realizar com certa facilidade, como por exemplo atravessar uma rua, se levantar de uma cadeira, dentre outras habilidades, outras capacidades funcionais. E essas perdas nas capacidades funcionais dos idosos acontecem devido a perdas significativas nas capacidades físicas, dentre as quais você tem perdas significativas na força muscular, na potência muscular, na resistência muscular localizada, na resistência cardiorrespiratória, na flexibilidade, na agilidade e no equilíbrio, principalmente o equilíbrio dinâmico. Então, quando os idosos começam a perder essas capacidades físicas, mais cedo ou mais tarde, eles vão começar a perder capacidade funcional e, com isso, ficar mais dependentes para fazer atividades banais, atividades simples da vida diária. E nesse sentido, o exercício físico tem um papel extremamente importante no restabelecimento, pelo menos em parte, das capacidades funcionais perdidas nos idosos. E dentre as várias formas de exercício físico, eu destaco aqui o papel importante do treinamento de potência. Mais uma vez, eu tenho vídeos aqui falando sobre o treinamento de potência. Inclusive, se não me engano, eu acho que o último vídeo eu cheguei a citar o treinamento de potência, porque o estudo que eu apresentei falou alguma coisa sobre treinamento de potência. Eu não me recordo o que exatamente, mas todas as vezes que eu falo sobre treinamento de potência em algum vídeo, eu sempre explico o que é, para que as pessoas entendam. Porque quando a gente pensa em treinamento de potência, isso não é um tipo de treinamento muito comum de se realizar dentro das academias ou em outros espaços de exercício físico, principalmente em idosos, que é um grupo populacional que precisa muito do treinamento da potência. Então vamos lá, o que é o treinamento de potência? Vamos pensar nos exercícios de musculação, os exercícios tradicionais da musculação. Vamos pensar aqui no agachamento e no supino reto. O treinamento de potência ele se caracteriza principalmente por realizar a fase concêntrica na maior velocidade possível e a excêntrica devagar. Então, se a gente for pensar no exercício de agachamento, o indivíduo levanta o mais rápido possível e desce devagar. Se a gente for pensar no agachamento para idoso, um tipo de agachamento muito prescrito é sentar e se levantar da cadeira. Então, o idoso levanta o mais rápido possível e desce devagar. Se a gente for pensar no supino, o idoso empurra a barra o mais rápido possível e desce devagar. No treinamento de potência, a carga ela é de leve para moderada, ou seja, você usa ali entre 30% até no máximo 60% do RM. Fica uma carga realmente leve para moderada, você faz poucas repetições, fica ali entre 6, 8, no máximo 10 repetições, e o tempo de intervalo entre as séries é relativamente prolongado, fica ali entre 2 a 3 minutos. O que é bem diferente, essa configuração do treino de potência é bem diferente da musculação feita de forma tradicional, onde você realiza os movimentos com a carga relativamente mais elevada, a velocidade de movimento é mais controlada, tanto na concêntrica quanto na excêntrica, e por aí vai. Então, o treinamento de potência tem se mostrado bem importante no restabelecimento das capacidades funcionais nos idosos. No entanto, uma coisa é falar que o treinamento de potência é importante, e outra coisa é dizer que ele é milagroso. Ele não faz milagre, ele é importante, ele precisa estar no programa de prescrição de treinamento físico para os idosos. No entanto, ele não faz tudo, ele não vai recuperar completamente a capacidade funcional, as capacidades funcionais nos idosos, e eu vou te explicar por quê. Antes de eu começar a te explicar por quê, eu preciso te mostrar um estudo. E esse estudo ele foi publicado por pesquisadores americanos, canadenses e do Reino Unido. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2022
E ele foi publicado no JAMA Network Open, né? JAMA Network Open. E ele foi uma revisão sistemática e meta-análise, onde esses pesquisadores pegaram 20 estudos que compararam a efetividade do treinamento de musculação prescrito de forma tradicional com o treinamento de potência. E eles foram ver qual desses dois tipos de treinamento era mais eficaz para restabelecer, ou seja, para melhorar as capacidades funcionais dos idosos. Como tinham 20 estudos, quando se juntou ali os 20 estudos, dava um total ali de 566 idosos. E mais uma vez, esses estudos compararam os efeitos da musculação realizada de forma tradicional, ou seja, com mais carga, velocidade de movimento controlada, né, com o treinamento de potência, ou seja, fazendo o movimento na fase concêntrica com a maior velocidade possível e a excêntrica de forma devagar, com a carga de leve para moderada, no mínimo ali 30% de RM, no máximo 60% de 1RM. Qual dessas duas formas de treinamento é mais eficaz para melhorar as capacidades funcionais dos idosos? Como tinham 20 estudos, as durações desses estudos eram bem variadas. Então tinham estudos que duravam 6 semanas, ou seja, 1 mês e meio, e tinham estudos ali que duravam 32 semanas, ou seja, estudos com uma duração muito curta, tipo 1 mês e meio, e estudos com uma duração bem interessante, bem mais prolongada, como 32 semanas, né? E aí, quais foram os resultados? Quando se compara o treinamento de musculação feito de forma tradicional, junto com o treinamento de potência, o treinamento de potência se mostrou mais favorável na melhora das capacidades funcionais dos idosos. E aí você me pergunta que capacidades funcionais foram essas que foram medidas nos estudos. Eles mediram basicamente 3. Eles fizeram basicamente 3 tipos de testes. Um é o teste de sentar e se levantar da cadeira, que mede basicamente a força muscular dos membros inferiores. O outro teste é chamado de Time Up and Go, que mede a agilidade e o equilíbrio dinâmico. Então o idoso fica sentado numa cadeira, ao sinal do pesquisador o idoso se levanta, ele anda uma certa distância, é uma curta distância, ele contorna um cone que fica lá na frente, ele volta e senta na cadeira. Ele tem que fazer isso na maior velocidade possível. Ele tem que fazer isso no menor tempo possível. Esse teste, o Time Up and Go, ele mede a agilidade e o equilíbrio dinâmico. E eles também fizeram testes de subida de escadas. E eles verificaram que o treinamento de potência foi mais favorável em melhorar essas capacidades funcionais do que o treinamento de musculação feito de forma tradicional. No entanto, e aí é uma observação importante desse estudo, essas melhoras proporcionadas pelo treinamento de potência nas capacidades funcionais foram melhoras muito modestas. E aí você me pergunta, mas espera aí, o treinamento de potência ele não é importante para melhorar as capacidades funcionais? Por que essas melhoras não foram mais significativas? Por que essas melhoras não aconteceram numa magnitude maior? É porque o treinamento de potência ele é importante, mas ele não é milagroso. Presta bem atenção. O treinamento de potência ele é importante para melhorar as capacidades funcionais dos idosos. Mas quando a gente pensa em melhorar as capacidades funcionais dos idosos, nós não podemos pensar apenas no treinamento de potência. O treinamento de potência é importante e ele deve estar na prescrição do treinamento físico para idosos, mas só ele não. Então, quando nós pensamos em melhorar as capacidades funcionais dos idosos, nós precisamos treinar força, e aí a força que eu estou falando é o treinamento de força tradicional, ou seja, é treinar com mais carga, é fazer os movimentos com velocidade mais controlada. Nós precisamos treinar também potência, ou seja, com a carga, fazer os mesmos exercícios, só que com a carga menor, fazendo os movimentos na ação concêntrica com a maior velocidade possível e na ação excêntrica mais devagar. Isso é importante também para melhorar as capacidades funcionais, mas também é importante treinar nos idosos equilíbrio, principalmente se esse idoso tiver algum déficit de equilíbrio. E é importante também treinar nos idosos exercícios específicos de marcha, principalmente se esses idosos tiverem alguma deficiência no padrão de marcha. Se eles estiverem ali com amplitude de passada menor, com uma velocidade de passada menor, né? Tiverem com a frequência de passada maior, enfim. Se eles estiverem com algum comprometimento no caminhar, na marcha, aí é que os exercícios de marcha precisam entrar na prescrição do exercício. Então veja, não dá para você prescrever apenas treinamento de potência e esperar que esse treinamento de potência, apenas ele, melhore todas as capacidades funcionais dos idosos, porque isso não vai acontecer. Então você precisa prescrever força,
você precisa prescrever potência, você precisa prescrever equilíbrio e exercício de marcha. Mas nesses 2 pontos, apenas se os idosos tiverem algum déficit de equilíbrio ou alguma deficiência no padrão de marcha. Caso contrário, não há necessidade de prescrever ainda. Por que eu estou dizendo que os exercícios de equilíbrio só precisam ser prescritos para idosos se eles tiverem déficit de equilíbrio? Porque se o idoso tiver com equilíbrio com os níveis normais, se você prescrever exercício de equilíbrio, aquela prescrição vai ter pouco efeito na melhora do equilíbrio, porque o equilíbrio naquele idoso já está com os padrões de normalidade. Por que se você prescrever exercícios específicos de marcha para um idoso que não tenha marcha alterada, não vai adiantar muita coisa? Porque a marcha dele já está normal. Então, se ele não tiver nenhuma alteração no padrão de marcha, é muito pouco provável que aquela prescrição de exercícios específicos de marcha vá proporcionar algum benefício. Então, quando a gente pensa em melhorar as capacidades funcionais dos idosos, mais uma vez, é treinar força de forma tradicional, é treinar potência, mas também treinar equilíbrio e exercícios específicos de marcha. Nesses 2 casos, caso os idosos tenham algum déficit de equilíbrio e algum comprometimento na marcha, ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.